Tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos aí à aula do nosso assunto que está lá no G4, a evolução do espaço rural mundial, ou o espaço rural como ele é, tá? Então nós vamos aí, lá na página 68, no G4, nós começamos com alguns aspectos da agricultura, ou seja, o início da agricultura, onde ela surgiu, né? E a agricultura é uma palavra que vem do latim que significa cultivos dos campos. Surgiu há mais de 10 mil anos atrás, lá na planície da Mesopotâmia, certo? Os primeiros tipos de grãos cultivados foram o trigo, o centeio e a aveia. Esses são cultivos natural de lá daquela região do Oriente Médio, certo? Então, com o passar do tempo, surgiram novas culturas, frutas, legumes, verduras. Até então, o homem ele era sedentário, não tinha pousada fixa, local fixo. Ele era um nômade, ele não era sedentário, ele era um nômade, vivia transitando de um local para outro. Só que com o advento vamos dizer, o surgimento da agricultura, o homem ele passa a se fixar no local, tornando-se assim um sedentário, ou seja, ele migrava por quê? Pelo fato da busca por alimento. Estava ali naquela região, como eles não cultivavam, o alimento que estava por ali findava, eles migravam buscando outra área que houvesse alimento. Então eles não cultivavam. E os restos daqueles alimentos, as sementes que ficavam por ali, germinavam. E aí, quando o homem percebe isso, ele começa a cultivar. E aí, cultivando, não havia mais essa necessidade de migrar. Então, ele torna-se um sedentário. E aí, nós vemos que algumas culturas passaram a fazer parte da própria cultura, certo? Algumas plantações passaram a fazer parte das próprias culturas do povo, da civilização, como o milho, a civilização pré-colombiana aqui na América, o arroz para os orientais, o trigo para os europeus, né? As grandes navegações difundiram ainda mais algumas plantas que servem de alimentos para a sociedade atual. Então, no período das grandes navegações, nós tivemos aí essa migração, vamos assim dizer, de algumas plantas, de algumas culturas para outras, certo? Então, nós temos hoje aqui a cultura do arroz, mas ela não é brasileira, não é americana. Lá na Ásia nós temos a cultura do milho, mas ela não é asiática, ela é americana, certo? E tantos outros espalhados aí pelo mundo afora, graças a essas migrações de cultura aí, certo? Não uma migração cultural, uma migração de cultura, ou seja, de cultivo. Sistemas de produção da agropecuária atual. Existem vários níveis de sistema agropecuário que varia de um para o outro. Nós aí vamos encontrar condições físico-geográficas, nós vamos encontrar condições de solo, hidrografia, pluviosidade, certo? Então isso vai variar de um para o outro e esses sistemas eles irão adequar-se a essas necessidades, certo? A adoção depende de dois fatores: condições físico-geográficas, tipo de solo, condições climáticas, topografia e etc. E a cultura e o nível de desenvolvimento econômico de uma dada sociedade e as técnicas empregadas. Então, a depender da primeira, nós temos variações na segunda, nesses fatores aí, a depender das condições de clima. Então, nós vamos ter um determinado tipo de cultura. E aí nós vamos abrir um parêntese para falar um pouco aqui do Brasil. Vai existir países, por exemplo, que vai produzir
determinados tipos de frutas, determinados tipos de cereais, mas não irá produzir outros. Já no Brasil, no Brasil nós temos a produção de praticamente todos os tipos de cereais, todos os tipos de frutas, todos os tipos de legumes. Por quê? Por conta da nossa variação climática, do nosso tipo de solo, por conta das condições físico-clínicas e físico-geográficas do Brasil. Então, nem todo país pode se gabar e dizer que produz abacaxi. No Brasil nós produzimos abacaxi. No Brasil nós temos a produção de abacaxi porque é uma fruta tropical, vai depender do tipo de solo, não nasce em qualquer lugar. E aí a Ásia pode dizer, aqui nós produzimos soja, nós produzimos arroz. O Brasil vai dizer, não, eu sou um dos maiores produtores de soja. Nós temos uma grande produção de arroz, somos autossuficientes aí na produção de arroz. E aí eles podem dizer, mas nós temos produção de frutas cítricas, certo? O Brasil também tem produção de frutas cítricas. Não, nós temos produção de frutas vermelhas, que são diferentes. O Brasil também tem produção de frutas vermelhas, certo? Então, no Brasil nós produzimos praticamente tudo. Não tudo, mas praticamente tudo, certo? Graças a essa nossa variação climática, o tipo de solo, não temos um tipo de solo só, nós temos vários tipos de solos, solos férteis, solos cultiváveis. Então, o Brasil ele é como Pero Vaz de Caminha disse, em se plantando, tudo dá. E aí nós temos as principais áreas agrícolas do mundo, ó. Vocês observem aqui, países subdesenvolvidos, a estrutura, o acabamento, aí você vem para os países desenvolvidos. Ó. Vê a estrutura, uma fábrica organizada, vê como é que a maçã sai, é maçã chique, ó. Como a maçã sai embalada, então é outro nível, né? A produção agrícola mundial é bastante diversificada, não só em termos de produtos agrícolas, mas também em relação à forma de produção. Então, a forma de produção, como é que está se produzindo? No Brasil nós temos uma produção imensa, mas como é que está produzindo? Está produzindo com mecanização, com alta tecnologia, ou ainda está produzindo lá naquele sistema de jardinagem? Trabalho braçal, ferramentas rudimentares. Então tem isso também, a questão da forma. E no Brasil nós temos a produção de alto rendimento e com o emprego de alta tecnologia. Em países desenvolvidos, as técnicas usadas no campo são altamente modernas, utilizando pouca mão de obra. O Brasil, embora não seja um país desenvolvido, mas usa técnicas altamente modernas e algumas dessas técnicas são produzidas ou desenvolvidas aqui no nosso próprio território. Então nós temos uma alta tecnologia e um alto desenvolvimento tecnológico no setor primário aqui no nosso país, certo? O setor primário da economia nós temos uma alta tecnologia nele sim. O setor agrícola em uma economia desenvolvida emprega menos de 10% dos trabalhadores efetivos. Em países subdesenvolvidos, grande parte da produção agrícola utiliza métodos tradicionais. Então, nos países subdesenvolvidos, nós vamos ter aí mais de 10% da mão de obra. Por quê? Porque vai usar muitas das vezes ferramentas rudimentares, ou seja, o arado manual, a enxada, a foice para a produção, enquanto que nos países desenvolvidos eles vão usar o trator para arar, vão usar a colheitadeira, vão usar a semeadeira, né? São máquinas agrícolas, cada uma com o seu objetivo aí, certo? Então nós vamos ter aí as condições físico-geográficas na atividade agrícola. Embora as tecnologias tenham aumentado,
possibilitando o plantio em regiões adversas, ainda podemos mapear as principais regiões agrícolas do planeta. Embora tenha-se desenvolvido aí tecnologias que possibilitou cultivar áreas que antes não eram cultivadas por meio de técnicas agrícolas criadas, modernas, ainda existem ou é possível mapear, porque as principais regiões agrícolas do planeta não são muitas, são poucas e é, são conhecidas, certo? Então, o clima e o solo influenciam diretamente nas atividades agrícolas? Influenciam sim. O clima vai ditar aí como é que ele vai ser, como o tipo de cultura que vai se semear naquela região por conta do fator climático. Se é um clima que nós temos estações seca e estação chuvosa, então a depender da estação nós vamos colocar um tipo de cultura que se adapta melhor a muita umidade, e aí na outra estação nós já vamos mudar a cultura, colocar uma outra que já se adapta melhor ao período seco. Então isso é o desenvolvimento no campo e o que vai influenciar diretamente aí nessa atividade agrícola, tá ok? E aí nós vamos ter aí os principais tipos de solo para a agricultura. Primeiro nós temos aí o terra roxa. A terra roxa ela é de origem vulcânica, foi fundamental para o desenvolvimento do café, ocorre na América do Sul e na África. Esse solo aí ele é fértil, muito fértil, ele se origina na decomposição do diabásio, que é uma rocha vulcânica, e aí vai criar esse solo fértil. Só existe ele aqui no Brasil e aqui na América do Sul e na África, certo? Especialmente aqui no Brasil. Nós temos uma vasta área aí desse solo aqui no Brasil, muito fértil, muito bom. É onde vai se desenvolver aí a cultura do café aqui no Brasil, é nessa região aí, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, tá? Massapê, formado pela decomposição das rochas calcária, granito e gneisser, fundamental para o cultivo da cana-de-açúcar no nordeste do Brasil. Essa aí é o solo aqui da nossa região nordeste. Ele é um solo muito fértil, formado aí pela decomposição dessas rochas, o calcário, o granito, o gneisser, e nessa região o que se adaptou muito bem a ele foi a cana-de-açúcar, certo? Então nós temos aí o Loess, formado por sedimentos transportados pelos ventos, a erosão eólica, muito fértil. Ele é na China, lá naquela região asiática, e no sudeste asiático, certo? Tem aí o Chernozem, é a terra negra, esse solo rico em matéria orgânica de coloração negra e vulcânica, lá do leste europeu, principalmente na Rússia. Muitos nutrientes ocorrem na parte central da Ásia. O Chernozem ele é muito popular na Rússia. Ele é a área que mais vai ter esse solo aí, é a Rússia e aqueles países ali vizinhos. Tem o pôr do sol, ou também chamado de argissolo, certo? Pôr de sol ou argissolo, certo? Formação argilosa de cor cinza, ácido, de fácil adubação. Esse aí nós vamos encontrar ele principalmente na porção leste da Europa, próximo aí o Chernozem, e em alguns locais aqui também no Brasil. No Brasil nós vamos encontrar ele, mas não em grande quantidade como existe lá no leste europeu, certo? E aí, pessoal, essas regiões de solos férteis
que não precisa de tanta correção, de tanta adubação, porque nessas regiões aí nós não vamos precisar ter essa adubação, certo? São solos férteis por natureza, certo? Então, a partir dessas regiões já mapeadas, é que nós vamos desenvolver as atividades agrícolas, principalmente as atividades agrícolas em larga escala, certo? O espaço agrário nos países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos ainda existe uma grande parcela da população vivendo no campo, certo? Então essa população vai viver no campo e elas vão praticar a agricultura de subsistência, certo? Baseia-se na produção de alimentos pelos próprios familiares e para seu próprio sustento. É a agricultura familiar, certo? Aí nós temos, ó, observa aí o arado manual, o animal puxando o arado e uma pessoa atrás orientando ali, firmando. Aí é para semear a terra, certo? Variantes da produção. A agricultura itinerante baseia-se na queima de formações vegetais nativas com o objetivo de incorporar novas terras de cultivo. A agricultura de jardinagem desenvolve-se principalmente em países do sul e sudeste asiático, em solos inundáveis das monções. Ó, essas duas aí, agricultura de jardinagem e agricultura itinerante, nós vamos ter, na itinerante, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de agricultura de roça, o roceiro. É aquele, ele chega, arranca, limpa o terreno, queimando. E o objetivo dele é incorporar essas novas terras aos cultivos. Só que a forma de queimar a vegetação, quando ele queima a vegetação, ele queima também os nutrientes, os micro-organismos, os protozoários, os fungos, que dão fertilidade a esse solo. Então, com o passar do tempo, esse solo ele vai perder a sua fertilidade e aí vai ser abandonado por isso que chama itinerante. Ele está hoje aqui, amanhã ali, e esse aí é um grande causador do fenômeno chamado desertificação. Como o solo fica sem nutrientes, não germina outras árvores, outras coisas, e o solo fica exposto aí sujeito à erosão e à intensa radiação, certo? Então, a agricultura de jardinagem, ela já vai ser, principalmente lá no sudeste e no sul asiático, nos terrenos que são inundados com as monções, as chuvas lá, principalmente aí a produção do arroz, certo? Eles vão praticar essa jardinagem. Chamam de jardinagem porque parece um jardim mesmo. Quando eles plantam, aí nós temos, ó, parece um jardim, realmente. Essa aqui é de jardinagem. Ó. Eles fecham os terrenos e aqui a plantação de arroz. E aqui é o roceiro, ateando fogo para limpar o terreno, né? Essa técnica aí ela não é mais permitida pelos órgãos ambientais. E aí, variantes da produção. Embora não seja permitida, né? Mas ainda é praticada, infelizmente. Variantes da produção. A agricultura de terraceamento. É praticada nas encostas férteis de morros e montanhas. Baseia-se no uso de curva de nível, que reduzem a erosão e favorece a absorção maior da água pelo solo. Na Ásia, lá no Himalaia, aqui na América do Sul, nos Andes, nós vamos encontrar aí essa técnica de terraceamento. A agricultura orgânica. Os produtos orgânicos são cultivados sem o uso de agrotóxicos, adubos químicos e outras substâncias tóxicas e sintéticas. A ideia é evitar a contaminação dos alimentos ou do meio ambiente. O resultado desse processo são produtos mais saudáveis, nutritivos e com mais qualidade de produção, o que garante a saúde da sua família e do planeta também, né? Aí nós temos, ó, esses aqui são os produtos orgânicos, certo? Nós não vamos usar aí veneno, agrotóxico, adubo químico que seja. E essa aqui
é a técnica do terraceamento. Ó. Observe que isso aqui é um morro. Ó. Isso aqui é um morro que algumas pessoas o que é que fazem? Planta diretamente sem essa técnica. Quando vem a chuva, a erosão desgasta isso aqui e os solos férteis aqui são trazidos cá para baixo. E aí às vezes tem aqui um rio que vai ser aterrado por esse. E aqui o que é que eles fazem? Essa técnica aqui, chamada de terraceamento, vai fazer o que? A chuva vem. Quando chega aqui, ó, nesse polder, ela vai perder a sua velocidade. Aí vai descer, aí ganha velocidade quando passa de um para o outro. Mas quando chega embaixo, ele está plano. Observa aqui, ó, tem uma parte plana aqui e vegetada, que é onde vai estar sendo plantada, que vai reduzir o impacto da água e retardar. Então a água não vai ganhar velocidade, certo? Ela não vai ganhar velocidade aí e não vai erodir esse morro. Então isso aí é uma técnica que é aplicada em áreas de solos férteis nas encostas, certo? Não gera impacto ambiental isso aí. Os solos vão permanecer fixos aí e não vai ter impacto. Então, sistemas agrícolas. Vamos lá. Plantation. Monocultura voltada para exportação, que utiliza mão de obra barata, praticada nas regiões tropicais da América Latina, aqui no Brasil, na África e na Ásia. Esse tipo de sistema de produção, ele é muito usado em países pobres. Países pobres, as grandes empresas multinacionais é que vão produzir aí e está diretamente ligado diretamente à concentração fundiária. Nós vamos ter grandes fazendas produzindo e uma produção em larga escala para o mercado externo. Essa produção do plantation aí não é para ser consumida no mesmo dentro do país, é tudo para exportação. E aí nós temos o sistema intensivo. Na agricultura intensiva é usado em todas as etapas de produção um grande número de insumos. E esses insumos, o que são? Fertilizantes, são os adubos, agrotóxicos. Então é usado uma grande quantidade. Sementes selecionadas, certo? Então esse tipo de sistema agrícola é marcado pela aplicação de técnicas e tecnologia. Faz parte da agricultura intensiva. A mecanização, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, os implementos que são esses que eu acabei de falar, adubo, agrotóxicos, aliado ao uso de insumos que são aplicados na preparação do solo, além de sementes selecionadas que são imunes às pragas. Isso aí já são os organismos geneticamente modificados, ou seja, as sementes transgênicas, e adequadas ao tipo de clima, herbicidas, inseticidas, entre outros, certo? Então aí já entra também nesse sistema intensivo os transgênicos. Para o desenvolvimento de todas as etapas, existe o acompanhamento de um técnico. Esse sistema de produção agrícola é conhecido também como agricultura moderna ou comercial. Seus produtos têm como destino a exportação. Aí nós vamos ter uma fazenda que ela vai funcionar aí basicamente para produção em larga escala, com alta qualidade, com uma alta mecanização, ou seja, quanto mais mecanização tem, menor é o número de empregos, usando tudo isso para produção destinada ao mercado externo, certo? Exportação, semelhante com o mesmo vínculo do plantation, né? Da mesma forma. E aí nós temos uma produção sistema intensivo. Ó, aqui nós temos um tipo de cultura, certo? E aqui nós já temos outro tipo de cultura. São aqui, ó, observa a separação. Isso aqui é uma imagem de cima, viu, pessoal? Então tá bem distante aqui da plantação, certo?
Aqui provavelmente um é cana, outro é milho, outro é soja. Aí ele vai intercalando aí, certo? E esses espaços aqui não é pequeno não, viu? É muita coisa aí. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, entre um e outro aí passa um trator. Entre esses espaços aí passa um trator. E isso aqui, ó, são as estradas que passa 2 caminhões aí tranquilamente por entre essas estradas aí. É porque aí é uma imagem aérea. E aí nós temos o sistema extensivo. Na agricultura extensiva, são usados os elementos dispostos na natureza, sem a inserção de tecnologia, por isso possui uma baixa produtividade. Aí é aquela produção que vai depender unicamente da fertilidade natural do solo, por não usar insumos agrícolas, os adubos. É necessário ocupar grandes áreas de cultivo. A agricultura extensiva é bastante difundida em diversos países da América Latina, África e Ásia. Esse sistema agrícola é marcado especialmente pela agricultura itinerante ou roça tropical, certo? O sistema aí é aquele que vai ser praticado pelo pequeno produtor, pelo agricultor familiar, certo? Com pouca tecnologia ou quase nenhuma e insumos praticamente nenhum, certo? Ela é usada também para a agricultura de subsistência. E aí nós vamos ter, pessoal, a Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma evolução tecnológica que ocorreu no meio rural a partir da década de 1960. E foi possível devido ao incremento tecnológico que favoreceu a produção em grande escala. A intenção primordial no aumento da oferta de alimentos era combater a fome. Pensava-se que se a produção de alimentos ofertasse um grande excedente, seria possível amenizar a problemática da fome, certo? Então a Revolução Verde aí, pessoal, ela foi o seguinte: o engenheiro Morgan ele pensou em um meio de produção para produzir mais alimentos. E quando a Revolução Verde ela se inicia, ela tinha esse objetivo. Só que por trás dela teve alguns empresários que nós vamos ver aí adiante que desvirtuaram o propósito da Revolução Verde. Então vamos lá. A Revolução Verde consistiu no desenvolvimento biotecnológico para gerar uma variedade maior de cereais. Nesse período iniciou também a utilização de fertilizantes para um melhor rendimento dos vegetais. A Revolução Verde não conseguiu eliminar o problema da fome, apesar de ter diminuído o problema em países asiáticos. Por exemplo, aqui no México, porque essa Revolução Verde inicialmente ela é implantada nos países pobres. Então, no México, o México era um país importador de trigo. Quando eles implantam essa Revolução Verde lá no México, o México passa de importador para exportador em poucos anos. Questão de 3, 4 anos, o México passa a ser um exportador. Então, o engenheiro ele acreditava, o engenheiro agrônomo Morgan, ele pensava da seguinte forma: se vai produzir mais, então nós vamos ter uma oferta de alimento maior no mundo. Então vamos baratear os preços e vamos acabar com a fome. Todo mundo vai ter acesso a alimento. Só que não foi bem assim, né? As grandes corporações, por meio de cursos e palestras, incentivaram o uso das novas técnicas e produtos, ao mesmo tempo que fornecia gratuitamente insumos necessários para o primeiro cultivo. Então essas grandes corporações ela vai fornecer esses insumos para o primeiro cultivo. Só que a partir do primeiro, você obteve um bom resultado. E aí você quer continuar. Mas aí você tem que comprar. Você tem que comprar as sementes, que as sementes elas são estéreis. As sementes
o produtor antes, ele plantava milho, ele tirava algumas sementes, algumas espigas de milho lá, botava para secar e dela semeava novamente. Mas agora não, essas sementes, o milho ele não germina. Então ele precisa comprar novas sementes quando ele for plantar. E isso acontece com todas as culturas. Sempre, todo ano, ele precisa comprar novas sementes, precisa comprar os fertilizantes, precisa comprar também os inseticidas, tudo isso ele passou a comprar e se tornou dependente dessas grandes corporações e desses laboratórios aí, certo? E aí veio o colapso na economia de subsistência, que acarretou na maior concentração fundiária, grande degradação ambiental resultante do modelo de utilização das terras. As pessoas elas não tinham condição, por um fator ou outro climático, seja lá uma praga, não tinham mais condições, se endividaram para adquirir as sementes, que não é barato isso aí, sementes, insumos, e findou que eles não tinham condição de se manter e começaram a vender as suas terras e as propriedades maiores começaram a comprar, os grandes fazendeiros a comprar, e isso aumentou a concentração fundiária, certo? Provocou uma maior degradação do meio ambiente, isso aí, por conta dos agrotóxicos, por conta dos fertilizantes inseridos. Então, isso passa a degradar mais o solo, passa a ter uma necessidade maior de correção, então são mais produtos químicos que são lançados no solo, certo? Então, teve esse problema tanto social como ambiental aí também. E as discussões atuais. O campo também viu florescer a polêmica sobre a manipulação genética. De um lado, seus defensores pregam que os organismos geneticamente modificados, né, os transgênicos, pedem menos agrotóxicos, como a soja da Monsanto, né? Monsanto é o grande laboratório aí por trás disso tudo, do transgênico, da Revolução Verde, e podem resolver problemas nutricionais como o arroz dourado, que produz vitamina A, cuja deficiência causa cegueira e deixa o corpo vulnerável à infecção. Então, do outro lado, críticos pedem mais precaução e colocam em xeque critérios que atestam sua segurança para a saúde e o meio ambiente. Então nós tivemos aí, pessoal, uma discussão muito grande acerca principalmente dos transgênicos. Tem alguns que defendem, tem outros que criticam, tem países que liberam, tem outros países que não aceitam produtos transgênicos. E aqui no Brasil nós temos produtos transgênicos aí, na ração animal, que depois nós nos alimentamos desse animal. Nós temos aí produtos transgênicos em praticamente, hoje em dia, praticamente todos os alimentos. O óleo de soja. Ah, professor, como é que eu sei que tem um transgênico? É só você olhar na embalagem que vai ter lá um triângulozinho e uma letra T. Onde houver isso, porque tem transgênicos. Biscoito com trigo transgênico, milho transgênico, a soja transgênica, tudo isso está presente nos nossos alimentos, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer coisa, comenta lá, que eu terei imenso prazer em responder a vocês na plataforma, tá ok? No mais, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.